capítulo 18, e nós vamos ler o versículo de número 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Repita isso no versículo 2: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Podemos aceitar? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra a qual o Senhor Deus tem colocado no meu coração desde ontem, ou desde ontem, para poder ministrar ao coração da igreja. A Bíblia Sagrada diz que Deus estava chamando um homem por nome de Jeremias. O Jeremias é o mesmo Jeremias do capítulo 1. Lembra? No versículo 5, ele era um menino, e o Senhor disse: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te santifiquei. Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te dei as nações para que você seja profeta. Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu sabia que você ia passar por tudo que você passou, mas você seria profeta. Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu sabia que no começo você ia dar trabalho, no final parecia que não ia dar certo, mas lá dentro, no fim, eu percebi que você seria profeta. Perceba que Jeremias agora, no capítulo de número 18, ele está vivendo um momento muito difícil, a qual Judá e Jerusalém, que são o povo escolhido de Deus, estão passando por um processo de definhação, de esfarneção, de queda. A Bíblia Sagrada diz que Judá e Jerusalém era conhecido como o povo de Deus, é conhecido como o povo de Deus. Ou seja, Pedro disse desse povo que é um povo escolhido, que é um povo adquirido, que é uma nação santa, que é um povo eleito, que é um povo que Deus chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pastora Thaís, ainda que no estreito, eu entendo que Deus nos escolheu. Ainda presbíteros, que no estreito Deus nos escolheu. Ainda entendo, igreja, que ainda que esteja tudo difícil para mim e para você, Deus nos escolheu. E se Deus nos escolheu, eu ouvi alguém dizer que tinha um propósito. E se você falar assim para mim: pastor, qual é o propósito? Eu vou te responder no 3. 1, 2, 3. Não é propósito de você ficar cabisbaixo porque o que está acontecendo na terra não está dando certo. Não é para você ficar entristecido porque o que está acontecendo na terra não está dando certo do jeito que você queria. Deus te escolheu por um propósito, que se não dá certo na terra, Deus está preparando um lugar que vai dar certo para você no céu. Mas pastor, os dias que eu estou vivendo na terra está mal. Fica tranquilo, descansa teu coração, porque se tudo der errado aqui, entenda, aonde Deus vai nos levar, lá já deu tudo certo. Mas Jeremias está vivendo um processo
difícil da tua vida. Ele está vendo a nação se corromper. Ele está vendo a nação se perder. Ele está vendo a nação adorando a outros deuses. Ele está vendo a nação se prostrando diante de imagem de escultura, feito de artífices, de mão de homem. Ele está vendo o povo que nasceu da sua descendência se perdendo. E coisa ruim é para nós, senhores e senhoras que me ouvem, é quando nós que estamos andando reto, certo, nós começamos a ver alguém se perder. Quer ver mais? Quando é da nossa casa, quando é da nossa família, quando é da nossa parentela. Nós temos duas decisões para tomar nesta hora: ou pegar a toalha e jogar para o alto, ou erguer a cabeça e dizer: por causa de mim Deus vai salvar você, por causa de mim Deus vai salvar você. Mas Jeremias vai receber uma lição. E qual é a lição, pastor? Jeremias, ele era escolhido desde o ventre. Jeremias foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Então perceba, se Deus escolheu Jeremias do ventre, é porque Deus é onisciente, é onipotente e é onipresente. Quer dizer que a onisciência de Deus sabia que no capítulo 1 Deus ia dizer: você é escolhido. No capítulo de número 2 Deus ia mostrar a panela amendoeira. No capítulo de número 3 Deus ia mostrar como seria o destino da nação. No capítulo de número 4 ele vai ver a nação começando a se entrar pelos caminhos. No capítulo de número 5 Deus ia dizer: Jeremias, ainda que te jogue no cárcere, te jogue na cadeia, você não vai me negar, porque eu vou estar contigo por onde você passar. Glória, 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 aleluia. Sabe o que eu entendo aqui esta noite? É que para a tua vida e para a minha vida, a cada capítulo tem uma história. No primeiro capítulo ele está dizendo que eu escolhi. No segundo capítulo ele está dizendo o que vai acontecer. No terceiro capítulo ele está dizendo que o destino será esse. No quarto capítulo ele vai mostrar toda essa nação. E no 5 ele vai dizer: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque eu vou continuar. Só que a Bíblia Sagrada vai nos relatar no capítulo 18 que Deus vai chamar Jeremias e vai dizer: Jeremias, levanta. Você percebeu a primeira palavra que Deus está falando para ele? Se você estiver comigo, qual foi a palavra? Levanta. O levantar aqui teria dois originais. Primeiro, ou ele estaria sentado, ou ele estaria com a sua autoestima para. Mas quando Deus fala, o negócio muda. É por isso que Deus falou assim: Jeremias, levanta. Porque só fica de pé aquele que sabe que tem promessa. Glória. Por isso que nesta geração nós vemos muitas pessoas que só querem ficar sentada, parada. Eu não tenho problema com quem quer ficar sentado, parada, porque vai chegar um tempo que Deus vai levantar para a igreja e vai dizer: levanta, 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 levanta. Aí surge uma pergunta: pastor, por que levantar? Levantar, também no seu original, me dá duas observações. Quando você se coloca de pé, é sinal que você está dizendo: ainda que tudo esteja dando errado do meu lado, eu ouvi uma voz, e esta voz não falou assim para mim: deita, fica sentado. Essa voz falou diferente: levanta. A segunda coisa é que Deus vai falar depois que ele está de pé, depois que ele está de pé. Perceba-se que Deus fala assim: ó, agora desce. Glória a Deus. Glória.
toa. Ele não falou assim, ó, desce lá na esquina, desce lá pro boteco, desce lá pro forró. Não. Antes de eu falar para onde Deus mandou ele descer, eu vou lembrar o que o salmista Davi disse. Que ainda que eu estivesse todo triste, todo magoado, alguém me fez um convite. E eu me alegrei, porque me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então, se o próprio salmista Davi está dizendo assim, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. O Senhor estava falando assim para Jeremias. Jeremias, primeira coisa, levanta. Qual é a primeira coisa? A segunda coisa, Deus disse, desce. Qual foi a segunda coisa? Agora, se tudo na glória, tudo ruim. Ele disse, para a casa do oleiro. Para a casa do... Porque na casa do oleiro tem alegria. Na casa do oleiro tem paz. Na casa do Senhor tem alegria. Mas por que ele mandou Jeremias descer na casa do oleiro? Porque tem um ensinamento aqui. Segundo os arqueológicos ou arqueólogos, eles trabalham em olaria. Olaria. E quem trabalha em olaria sabe muito bem o que Deus estava falando com Jeremias. E agora Deus, aqui nesse momento, vai me fazer o dom da olaria. Eu vou ser aqui esta noite o oleiro que vai fazer o barro, que vai buscar o barro, que vai atrás do barro. Só que para mim, ser um oleiro, eu tive que estudar sobre vaso, sobre barro. Por quê? Assim somos nós. Perceba assim que a nossa irmã Jô está estudando para uma formação. E esta formação tem um nome. Lá no final ela recebe um certificado. Então para ela se formar, ela tem que estudar. O oleiro, ele tem que estudar o barro para fazer o vaso. Porque o vaso se faz com barro. O vaso se faz com barro. E segundo o geólogo, diz que existe aproximadamente 200 tipos de barro. Quantos tipos de barro? 200. Mas para fazer o vaso, só 8 servem. Rapaz, se de 200 tipos de barro, somente 8 servem, Deus já começou a ensinar a igreja esta noite. E como Deus está ensinando, pastor? Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos barros são chamados, mas pouco barro é escolhido. Oh, glória! Aí o oleiro tem que ir atrás desses 8 tipos de barro. O oleiro tem que ir atrás dos 8 tipos de barro. Só que esses barros não se encontram em qualquer lugar. Quem pesca sabe. Vai ter que ir para a beira do brejo. Vai ter que ir para as beiras das cachoeiras. E olha só, o oleiro não pode ir atrás do barro de mão vazia. O oleiro não pode ir atrás do barro de mão vazia. Por quê, pastor? Ele vai precisar cavar. E para cavar, quem é pedreiro Luiz sabe, precisa pelo menos de no mínimo um enxadão, no mínimo uma pá, no mínimo, seu Manuel, uma enxada. Então parece que eu vejo o oleiro indo lá nas tuas ferramentas e pegando a enxada e dizendo, hoje eu vou atrás do barro. Eu vou pregar, porque eu vou pregando, Deus vai descendo um pouco tão gostoso assim. Aí a Bíblia diz que para fazer o barro, para fazer o vaso, precisaria do... Parece que eu vejo Deus tocando lá no coração do oleiro, dizendo assim, olha, geólogo, tu vai atrás de um barro para
pega a tua enxada, põe nas costas e vai. Parece que eu vejo o geólogo dizendo assim: e para onde eu irei? Como eu vou? Parece que eu vejo Deus lá no céu falando assim: tu não se lembra de Gênesis capítulo de número 12? Quando eu olhei para Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Vai. Já era Deus dizendo assim: o barro, Deus está dizendo, Deus falando, o barro eu já sei onde está, o oleiro eu vou mostrar para ele o caminho. Vai, 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 vai. Eu vejo o oleiro saindo atrás do barro, e quando ele chega no lugar adequado que tem barro, ele vai ter que cavar, ele vai ter que fazer o quê? Essa é uma revelação e eu quero que tu pegue. Você sabia que de culto em culto você está cavando? De glória em glória você está cavando? De aleluia, aleluia você está cavando? E quando o cava, diz que esta superfície deste buraco, ela tem aproximadamente 45 centímetros ou 45 côvados, que é um côvado, ou até mesmo 1 metro de fundura. Aí, tu vai ensinar alguma coisa para mim agora esta noite, você que me ouve pregar. Por que ele tem que abrir o buraco? Pega isso. Se tu não pegar, tá ruim mesmo. Porque as coisas boas nunca ficam por cima. Pastor, e o que está por cima? Está sempre no cartaz, está sempre nos status, vai no Instagram, está brilhando, está com 8 mil, 300 mil seguidores, está por cima. Só que Deus está falando comigo, o que é de valor não está por cima. O que é de valor está. Aí vai para as irmãzinhas que gostam de estudar lá na escola, sempre tem aquelas paquitinhas que passam, acha que está apavorando, estou por cima. Eu estou apavorando, tá nada. Quem está apavorando ainda é a nossa mocidade que está agora. Agora vai para nossas irmãs já mais adultas. Lá naquele trabalho mesmo, você chega com as barriguinhas até mostrando assim, tá retinho, agora chama um tanquinho. Aí chega toda tudo. Aí, irmãos, aí olha para você, aquela saionona dela, não vou judiar não. Ajuda eu a pregar. Glória a Deus. Talvez, essa daqui tu vai gostar, essa você vai gostar. Talvez saiu correndo de casa porque acordou atrasado. E quando chega no serviço, está igual um leão. Tem um negócio todo esquisito. Aí aquela que parece que está tudo bonitinho vai falar: que coisa feia, que negócio esquisito. Aí nós estamos tendo um diálogo na terra, vertical. Mas quando o assunto se trata diagonal para cima, o céu está dizendo assim: você que está tudo bonita por fora, está podre por dentro. E a minha parte. Você que chega lá naquele trabalho, parece um tanque. Era tão novinho quando casou, novinho, bonitinho, estava no azeite. Não tinha nem essa entrada na cabeça, não tinha. Eu imagino o Fernando quando chegou na Lara. No show barrigues do fogo peito de Jesus aqui hoje. Eu imagino
passou com a pessoa certa, achava que ia dar certo, achava que ia acontecer. Aconteceu uma coisa, pastor, o quê? Não é que o menino começou a ficar velho, começou a virar barriga, começou a virar entrada no cabelo, e talvez alguém vai olhar para ele e vai dizer assim: Fernando, como que tu pode ter casado com uma moça dessa? Ela está dizendo assim: meu filho, o que é bonito aos olhos da terra está feio para mim, mas o que é feio aos olhos da terra, eu estou sentindo a graça do Eterno aqui dentro, irmãos. Aí a Bíblia Sagrada diz, depois eu fui para a Bíblia Sagrada diz que o oleiro tem que achar o barro, mas o barro verdadeiro nunca está por, sempre está por quê? Quando ele começa a cavar, e ele chega à superfície do barro, o barro é diferente da gordura. Por quê? Acima do barro fica a gordura da terra, que é os vegetais, minerais. Que é os centrifugos, é todas aquelas coisas ruins, tudo misturado. Só que Deus, aquilo que é bom, Ele sempre guarda lá embaixo. Porque o que está em cima é gordura, que também é significado de fungos e bactérias. Então perceba-se que Deus sempre vai deixar o melhor por último. Por que sempre o melhor por último? Porque primeiro nós temos que passar por todo o processo difícil. Mas na hora de chegar lá no final, a igreja vai dizer: valeu a pena. Vou abreviar essa mensagem. Quando o oleiro pega o barro para ser bom, ele tem que ter duas coisas: liga, e o barro tem que ser flexível. O que é flexível? É aquilo que se dobra. Um cifrão que tem que bater na pia é flexível. Então o barro, para fazer vaso, ele tem que ser o quê? Flexível. Outra coisa que o barro tem que ter: liga. E o que é liga? No latim, liga quer dizer ligar. O verbo original de ligar quer dizer ligar. E ligar significa unir ou ajuntar. Então olha só as qualidades do barro. O barro ser bom, ele tem que se unir, tem que se ajuntar. O barro ser bom, ele tem que se flequir, que significa dobrar ou encurvar. E é aqui que eu começo a pregar para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Teve alguns barros que Deus escolheu do tipo Adão e Eva. Perceba-se que Adão e Eva, por ele ser barro, porque barro tem direito de virar vaso. E a Bíblia Sagrada diz que nós somos vaso. Então, se nós somos vaso, quer dizer que nós foi um dia barro. E para nós ser barro, nós temos que passar na mão do outro. Há 7 processos do barro para virar vaso. Só que eu não vou pregar aqui porque meu tempo não vai dar. Mas eu quero falar de algumas pessoas na Bíblia que eram barro e se tornou vaso. Repita esse comigo: que era barro e se tornou vaso. Vamos todo mundo junto que vai dar certinho, porque se vai ligar aqui, vai ligar lá. No começo era barro e depois se tornou vaso. No começo era barro e depois se tornou vaso. Primeiro eu vou começar por Adão e Eva, porque todo barro que vira vaso, ele tem direito de algumas coisas. Perceba-se que um vaso normal, ele consegue guardar algumas coisas. Um guarda a planta, outro guarda água, outro guarda azeite, outro guarda tudo. Mas os vasos que eu estou falando esta noite são pessoas, seres humanas como eu e você.
sujeitos a errar, sujeitos a falhar, sujeitos a fracassar. E o que aconteceu? Adão e Eva, eles foram formados do pó. Perceba, Adão sai do pó e Eva sai da onde? Por isso que eu tive no mar, não é? É o culto inteiro. Olha o Fernando, é todo o culto, está junto. Olha o João, está ali no mar. Costela é costela, está sempre tá junto. Não dá. Por que, pastor? Se não está junto no culto, na hora que vai deitar, está junto. Porque quem não deita junto não é costela. Costela está sempre do lado. Irmãos, que é o osso central. O que é o osso central? Está tudo deslinhado, está para lá. Para lá. Mas tem uns e umas que ainda é costela. E o que é costela, pastor? É uma parte do seu corpo. Porque Deus já estava dizendo aquilo que eu uni, não tem poder o diabo para separar. Adão e Eva, dentro do jardim recebeu direito. Dentro do jardim recebeu de morar no jardim. Só que por uma vida estável que eles tinham, a Bíblia Sagrada diz que também tinha uma serpente lá dentro. E a serpente decidiu enganar a mulher, que é a costela. Fazendo com que o Senhor dizendo para ela: olha, de todas as árvores do jardim tu pode comer, mas não pode comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente foi e enganou a Eva. Eva come do fruto e vai dar para o seu esposo. E então a fraqueza do homem e da mulher aparece. Quando o Senhor vai visitá-los, eles descobriram que estavam nus. Eles descobriram que pecaram. E quando pecamos, temos a consequência dos nossos erros. Qual foi a consequência de Adão e Eva? Repita isso comigo: ser expulso do jardim. Ser expulso do jardim. Outro vaso que recebeu o direito também foi Noé. A Bíblia Sagrada diz que o direito de Noé era ele construir uma arca, só que com um propósito: de salvar ele e a sua família. Só que Noé, após construir a arca, ele viu que ninguém queria ver a maior chacina daquele tempo. Crianças, adultos, jovens, velhos, velhas, sendo mortos. E aquilo causa em Noé uma grande preocupação, que quando ele sai da arca, ele se embebeda com uma vinha. Resultado do pecado: os teus filhos acabam, um deles sendo amaldiçoado por causa da geração. O terceiro passo que eu olho, que também era um exemplo, foi citado esta noite. José recebeu seus direitos. E qual foi o direito de José? Diga isso para mim: sonhar. Sonhar. Porque todo sonho que sonhamos, quando é para a nossa vitória, atrapalha aqueles que não sonham, aqueles que não acreditam. Oh, glória. O quarto exemplo que eu vejo é Moisés. Moisés também se tornou um vaso na mão do goleiro. E qual foi o direito de Moisés? Ir até o Egito e romper com as barreiras que prendiam o povo de Deus, por causa da promessa que Deus fez para Abraão. Disse que Moisés, quando chega no Egito, o povo está sofrendo fome, o povo está sofrendo sede e ainda está apanhando. Olha que coisa ruim que ninguém quer passar. Três coisas: fome, sede e apanhar. Apanhar ninguém quer, fome ninguém quer, sede ninguém quer. Mas perceba que quando Deus levantou o vaso, ele foi lá e a fome acabou, a sede acabou, a libertação chegou. Vai vir aqui, assim como Moisés, eu levanto você e salva a tua casa para ele. Sexta pessoa, Josué, que após a
torna um líder. E por se tornar um líder, ele teve alguns privilégios, mas também teve algumas traições. Entre elas, a liderança de Josué vai nos ensinar que ele, mais do povo, atravessou o Rio Jordão. Atravessou o quê? Rio Jordão. Ao em seco. Só que no capítulo de número 6, ele foi traído por alguém que ele confiava, por um homem chamado Acã. Porque às vezes, por causa de alguém que nós não confia, mas apunhala por trás, uma nação pode pagar o preço por isso, uma casa pode pagar o preço por isso, uma família paga o preço por isso. Mas o Deus que chama a Josué disse: Josué, pode até ter te traído, pode ter te abandonado, mas eu não te abandono, não te deixo, estou contigo. Um outro vaso, penúltimo vaso que me chama a atenção é Samuel. Samuel chega no templo como criança. Samuel aprende as coisas de Deus como criança. Só que estava acontecendo uma coisa horrível dentro daquela cidade de Siló. Mas a Bíblia Sagrada diz que quem fez ele vaso foi Deus. Quem foi que fez Samuel? Diga, foi Deus. Porque tudo que Deus faz, ele não erra. Ele não erra. Perceba-se que a corrupção está acontecendo dentro do templo. E neste momento está sendo levantado Samuel. Samuel, quando está na mão do oleiro, não adianta. Não adianta querer derrubar, não adianta querer caluniar, não adianta querer apontar. Porque ele não está na mão do homem, ele está na mão de Deus. E quando está na mão de Deus, é Deus que está guardando, é Deus que está levando, é Deus que está dando vitória. E o último passo, a qual eu quero falar esta noite, é a igreja. É a igreja. É a igreja. E pelo que eu entendo de Bíblia, a igreja não é essas paredes. A igreja não é o teto. A igreja não é o púlpito, não é o altar. A igreja é eu e a igreja é vocês. E se nós somos a igreja, nós recebemos alguns direitos. E se você fosse perguntar, pastor, qual é o direito, eu ia te responder desta maneira: o primeiro direito que você tem é de não carregar uma bolsa cheia de texto nas tuas costas que não é tua. E se você é um vaso que Deus escolheu e a igreja que Deus chamou, você não está com a responsabilidade de pegar uma bolsa e encher de tijolo e pôr nas costas e ter que carregar o teu peso e carregar o peso de quem não tem compromisso da palavra. Você tem a responsabilidade de apenas dizer: Senhor, ainda que esteja tudo difícil para mim, o homem pode me abandonar, a mulher pode me deixar, mas o Senhor, meu Pai, me fez como vaso, e o vaso continua na mão do oleiro, e eu não posso te deixar. O problema é que para nós ser vaso, nós vamos precisar obrigatoriamente passar por alguns processos. E entre esses processos, eu vou falar 3 e vou parar no terceiro. O primeiro processo do barro é a escolha. Se eu e você somos um barro, é porque Deus nos escolheu. Em meio a 8 bilhões de habitantes que existem na face da terra, em meio de 3 milhões de crentes que glorificam, eu e você estamos incluídos no meio desses 3 milhões de pessoas. E quando se fala de escolha, perceba-se que nesses 8 bilhões de habitantes que existem, Deus, pela lógica do diabo, pela lógica de quem? Você poderia ter morrido quando criança. Você poderia ter morrido quando jovem.
Você poderia ter morrido no parto, porque muitas das vezes acontece tantas coisas na nossa vida que a gente não tem vontade de viver. Só que perceba-se que ao viver nós vamos aprendendo algumas coisas. Que se eu não morri no ventre da minha mãe, se eu não morri quando eu nasci, se eu não morri quando eu estava gatinhando, se eu não morri quando eu estava andando, se eu não morri quando eu fiquei jovem, se eu não morri quando eu fiquei adulto, não é agora que Deus vai deixar você morrer. Mas pastor, a minha vontade é morrer. Você já percebeu que Jeremias mesmo disse que as vontades nossas não é a vontade de Deus? Você não percebeu que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço? Deus vai nos dar duas lições aqui neste versículo. Primeiro, que quando nós queremos fazer com a força do nosso braço, é eu dizendo, eu quero fazer do meu jeito e do jeito que eu quero. Mas se a Bíblia está dizendo que maldito é o homem ou a mulher que quer fazer com a força do teu braço, ele está dizendo também assim: se você fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, eu faço da maldição se tornar uma bênção na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa entender o que Deus está falando com você esta noite. Talvez tenha alguém que está do lado do outro dizendo: eu estou tudo bem, pastor, não é comigo. Pastor, na minha vida está dando tudo certo. Eu estou na igreja, minha esposa está na igreja, meu filho está na igreja. Mas perceba, a tua mãe não está, o teu avô não está, o teu tio não está. E é por causa de você que Deus salva meu esposo, salva tua esposa, salva o teu tio, salva a tua tia e até a tua avó, se for preciso, por causa de você. Segunda coisa, os meus pensamentos não é os pensamentos de Deus. Por que, pastor? Porque às vezes nós queremos parar. Às vezes nós queremos desistir. Às vezes nós não queremos enfrentar o vento, porque nós vamos olhar o mar e Jesus vai colocar nós dentro do barco e vai assoprar o barco. E ao começo do mar, presbítero Tiago, o barco vai tranquilo. Mas quando vai chegando no meio do mar, o barco, se o mar tiver tudo quieto, ele vai ficar como? Parado. Só que quando o vento vem ao contrário e o barco está indo em encontro, ele começa. Parece que vai cair o barco. Bate para a esquerda, bate para a direita, bate para frente, bate para trás. Mas é nesta hora, neste momento, que quando o barco chacoalha para a direita, que o barco chacoalha para a esquerda, chacoalha para frente, chacoalha para trás, aí vem alguém andando de sobre as águas e dizendo: eu te prometi, eu te coloquei no barco e você vai atravessar este mar. E essa noite nós temos que ser profetas. Essa noite nós não podemos ter vergonha, porque eu recebi algo de Deus para a liberação da igreja esta noite. Mas só acontecerá se a igreja não tiver medo e não tiver vergonha. Olha para o rosto do teu irmão, indica bem um indicador para ele, faz assim para ele: olha para mim, moço, aponta para ele isso, fala assim: esta noite você pode ter entrado aqui com um barro na mão do oleiro, mas esta noite Deus manda eu te dizer, Ele está fazendo de você um vaso, um vaso, um vaso, um vaso. Oh, glória!
jeito. Eu me lembro que eu estava num culto junto com esta moça. Eu não conhecia nem a Bíblia, mas o profeta se levantou. Quando eu tinha 3 meses de igreja, apontou o dedo na minha cara e disse: meu filho, vai ser através de você que Deus vai salvar o povo, que Deus vai salvar uma nação. 9 anos passou. Aí meu filho, olha o Denilson, olha o Emerson, olha o Ney, olha o Tiago, olha a igreja, olha
você ia me vencer. Mas a palavra diz que não foi você que me escolheu. Parece que a pessoa está falando para ela mesma, parece? Mas não é. Você está falando para uma voz que fala dentro do teu interior: você não consegue, você não consegue. Aí quando você fala isso para você mesmo, tu vai dizer assim: quem me escolheu é maior do que eu. O segundo processo é uma peneira. O que é? Porque você já percebeu, vou usar eu para mostrar a tua vida. Quando eu cheguei na igreja, de bermudão, tudo assim, mano, e aí, parça? Cheguei no pastor e falei assim: dá a paz do Senhor para mim. Paz do Senhor. A paz do Senhor. E aí, mano? O pastor falou: mano. Olha a linguagem que nós usamos lá no mundo. O pastor falou: a partir de hoje Deus está mudando o seu linguajar. Eu falei: pastor, qual é o linguajar? A paz do Senhor. Paz do Senhor. Olha aí. Primeiro processo. Só que o problema do primeiro processo não foi dentro da igreja, foi fora da igreja. Por quê? Como que eu ia chegar lá nos manos e falar para ele: Pai do Senhor? Na igreja estava tudo bem. E aí, Pai do Senhor, pastor? Pai do Senhor. Aí eu fui chegar no primeiro mano e falei para ele: Pai do Senhor. Ele olhou para mim e falou: e aí, beleza? Agora vocês pegou uma coisa. Quando eu cheguei no pastor, eu falei a mesma linguagem que ele. Mas quando eu cheguei nele, ele falou a mesma linguagem que eu. Sabe o que Deus já estava me ensinando? É que na mesma forma que eu dei Pai do Senhor para ele vai dar Pai do Senhor para o outro. Vai doer um pouquinho, mas vai te curar. Aí tem crente, o negócio dele é assim, ó: e aí, beleza? E aí, foi, bom dia, boa tarde, tudo bem? É educação, tem que ter mesmo. Isso daí não é para ser crente, para ter educação. A educação ela vem dentro quando nós é criancinha, quando a mamãe ensina a gente. Agora, a paz do Senhor, eu estou dizendo assim para a pessoa: eu te dou a paz que eu tenho, e não é minha, mas é do Senhor. Recebe aí. O segundo processo dele é a peneira. Porque a peneira vai ter um movimento. Perceba que eu trabalhei no café e eu sei o que eu estou falando. É aqui, ó. Joga para cima, sai as palhas e só desce o feijão. Alguém é desse tempo aqui? Amassada, quem mais? Burgão, Josmar, Deus. Esse movimento aqui então é certo. Vamos lá. Se nós é o barro, o Senhor está pegando nós e colocando na onde? Se quando joga o feijão e sai a sujeira, eu já estou vendo Deus fazer assim com nós. Deus dizendo assim para a igreja: você pode ter chegado aqui do jeito que você quis, mas agora depois de ficar na minha mão, você é do jeito que eu quero. E o jeito que eu quero, Deus está esperto, ele está gravando tudo. Você que Davi saiu outra mensagem. Sabe o que Deus estava falando para nós? O mundo quer colocar sujeira na igreja, mas a igreja quer colocar limpeza no mundo. Então Deus vai limpar, vai tirar as raízes, vai tirar as pedras, vai tirar os fungos, vai tirar as bactérias. Quando sai desse processo, só fica o barro limpo. Aí parece que está tudo bem. Aí o obreiro, ele vai pegar o barro e vai fazer isso aqui. Quando tudo parece que está certo, o obreiro começa assim.
farinha. Está mal mesmo. Quem fez pão aqui? Quem amassou pão? A Carol. Amassa pão, se você não sabe, vai fazer aquela massa com farinha. Judiar dela. Aí não contente com isso, pega uma garrafa. Aí não contente com isso, bate. Sabe por quê? Quanto mais bate, Deus está limpando, mas tem outros que estão no terceiro. Agora tem uns que hoje, eu estou falando isso como nome de Deus, Deus vai colocar você no quarto processo. Pastor, qual é o quarto processo? Depois de pisar, ele vai pegar o barco. Ele vai pegar o barro, vai colocar em uma sombra. Sombra, para quem trabalha no sol nessa rua, parece ser um lugar de descanso. Só que Deus está vendo que só a sombra não vai dar certo. Ele precisa pegar uma lona. E essa lona tem cor, é uma lona preta. Só que tudo que se relaciona à Bíblia escuro apresenta seu inimigo. Então o próprio Deus vai pegar uma lona de que cor? Que representa o inimigo. Agora olha isso. Quando cobre o barro, ele já entrou numa zona de descanso. E quando está na zona de descanso, o inimigo sempre vai estar por cima achando que venceu. Quase que eu quero o celular, você tirar daqui. Quando o inimigo acha que venceu, o olheiro está dizendo assim: não, você está descansando agora. Por que, pastor? Porque tem um hino até que fala que o meu orgulho muitas das vezes faz que essa sombra não sai de cima de mim. Você sabia que muitas vezes o orgulho não deixa essa lona sair de cima de você? Eu não perdoo mesmo. Eu se eu puder, eu puxo o cabelo. Como diz o Budugão lá na antiga, quando ele me defendia, eu passo por cima. Desse jeito nós estamos batendo a força do nosso próprio. Agora perceba, se o barro está escondido, o inimigo está dizendo assim: vencemos. Só que lá em Provérbios capítulo 17 vai dizer o seguinte: a última palavra, ela nunca saiu da boca do homem, nunca saiu da boca da mulher, e muito menos da boca do diabo. Se você está achando que venceu minha filha, se você está achando que venceu meu filho, o profeta Isaías se levantou e disse, no capítulo 54, verso 17: toda a ferramenta preparada
Contra eu e contra você não vai prosperar. Se o inimigo achou que você sozinho não ia aguentar com 11.000 demônios, eu vejo Deus olhando e dizendo assim: vai cair 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas eu e você não vamos ser atingidos. Porque pastor, o guarda de Israel está com a igreja. O dono das terras está com a igreja. Foi dele. Glória. Eu vou encerrar agora. Porque após, eu vou parar nesse processo, que é o último. Teria mais 2, mas eu tenho certeza que você já recebeu. Após os dias de descanso, o oleiro tem que ir lá visitar o barro. E quando ele chega lá, quem está por cima? Uma lona que representa o inimigo. Eu vejo Deus fazendo assim com o inimigo. Dizendo: eu já venci. Aí eu vejo o dono do barco se levantando do trono e dizendo: como você já venceu aquilo que eu já dei por vencido? Não pegou nada, já era Deus dizendo para o inimigo. Isaías 43, versículo 13: ainda não disse o meu filho, eu sou, e não há ninguém que possa fazer você escapar das minhas mãos. Eu jardim.
falando, quem está em cima, estou colocando, hein? Pastor Maria, parece que eu vejo Deus fazendo alguma coisa aqui, meu senhor. É Deus pegando quem está embaixo e colocando, hein? E esta noite, eu peço que o Espírito Santo convença você de sair de baixo. Porque ficar embaixo, muitas das vezes, nós ficamos reclamando de nós mesmos. E estar em cima é ter a visão de tudo. E outra coisa que Deus me ensina nessa noite e ensina a você. Nós que estamos lá em cima, nunca podemos nos pirar. Porque senão pega quem está embaixo. Mas também aqueles que foram cuspidos a vida toda, aqueles que apanharam a vida toda, Deus fez a roda gigante esta noite ser destravada pela vida. Então Deus está pegando você embaixo e está colocando ele. Mas hoje é a última vez que você vê ela no estado que ela está. Agora pode olhar. Se eu fosse você, eu pegava o WhatsApp, eu marcava no Facebook, porque a partir de hoje, quem não te ajudou até aqui, auxílio do Senhor, auxílio do Senhor, você está de pé, me vai ajudar, me vai ajudar.
agradece a Deus, se você recebeu de verdade, com os teus olhos fechados, agradece ao Senhor, agradece de verdade. Só pode agradecer quem recebeu. Obrigado, Jesus. Eu sei que esta palavra foi direcionada ao céu. E nesses 30 segundos que tenho com a igreja, nós vamos agradecer o Senhor. Porque nós poderíamos estar mortos. Mas olha nós aqui. Obrigada, Jesus. O câncer poderia ter nos acometido, mas não conseguiu, Pai. A tuberculose poderia ter nos matado, mas não conseguiu, Pai. O vírus do coronavírus poderia ter nos matado, mas não conseguiu, Pai. Em meio a 600 mil pessoas que morreram, nós não morremos, Pai. Nós estamos vivos. A saúde que hoje faz minhas pernas andar, meus braços se movimentar, Pai. É porque o Senhor me deu, Pai. Eu quero te agradecer por essa vitória desta noite. Porque eu sei que foi o Senhor quem falou com o teu filho que vai descansar. Se o Senhor ainda é neste vaso de barro, Pai, dá descanso nessas vidas agora. Noite sem dormir, Pai. Não tem vontade de acordar, Pai. Não tem mais vontade de viver, Deus. Dá um descanso, Pai. Dá um descanso para esta alma agora, Deus. O Senhor é grande. O Senhor é